Ainda dentro do tema de primeiros socorros, né? A gente vai falar um pouquinho aí de parada cardiorrespiratória, né? Parada do coração e também do sistema de respiração. Uma vez que o socorrista constatou a parada respiratória, após a análise primária, né, durante a análise secundária, no procedimento de avaliação, né, é preciso que se inicie aí o mais rapidamente possível as compressões torácicas na vítima. Por quê? Para manter o sangue circulando, né? Eu utilizo aí para tal manobras adequadas aí, então eu preciso ter uma atenção especial à coluna da vítima também, né? Para que eu possa fazer uma RCP, aplicar uma RCP de sucesso. Uma vez constatada a inconsciência da vítima, né, ausência de respiração, ausência de pulsação, né, deve-se iniciar imediatamente então o que a gente chama de RCP, né, reanimação cardiopulmonar. É um procedimento de emergência, onde através aí de compressões torácicas, né, a gente pode manter artificialmente a vida da vítima através da circulação e da respiração aí, até que haja um socorro médico adequado. É importante salientar que uma vez iniciado eu não posso parar e recomeçar daqui a certo tempo, né? O que eu posso fazer é trocar, né? Porque é um procedimento cansativo, né? Então eu posso estar trocando, mas essa troca com a outra pessoa, tá, não deve demorar mais aí do que 5 segundos. Tem que ser uma troca bem rápida, né? E até que chegue socorro ainda especializado para que possa descansar os socorristas aí. Para possibilitar a eficiente compressão torácica, é imprescindível aplicar a técnica adequada, né? O que é uma técnica adequada? O correto posicionamento do socorrista frente à vítima, para que ele tenha o ponto certo, para que ele consiga fazer o sangue circular através do bombeamento artificial, usando para isso, né, o coração da própria vítima. A localização aí dos pontos de compressão e de avaliação. A permeabilidade das vias aéreas através de manobra mais indicada aí. As vias aéreas precisam estar desobstruídas para estar levando oxigênio, tá? Ainda que de forma artificial. E adequada intensidade dos movimentos. Uma RCP muito lenta pode não surtir o efeito desejado, tá? Eu posso não conseguir manter os sinais vitais da vítima, tá? Uma RCP em vítimas aí adultas, tá? Primeiro eu preciso sempre, né, confirmar a parada cardiorrespiratória, tá? Confirmada a parada cardiorrespiratória, sim, eu inicio a aplicação do RCP, tá? Por quê? Se eu me enganar e iniciar um procedimento de RCP em alguém que esteja com a frequência cardíaca em batimento lento, devagar, né, eu posso causar aí um problema bem mais sério, né? Ausência de movimento respiratório, né? Lembra-se da técnica aí do ver, ouvir e sentir, né? Sempre pedir auxílio para outras pessoas, né? Mas e se eu estiver sozinho? Tá? Se você estiver sozinho, é uma outra conversa para um outro pôr do sol. Tá? Normalmente, a gente pede ajuda para outra pessoa, tá? Para que a gente não faça esse procedimento sozinho. O sucesso é muito maior. Dá para fazer sozinho? Dá. Tá? Claro que dá, né? Mas vai exigir muito de quem está fazendo, um desgaste muito grande, né? E as chances de sucesso não são tão boas assim. Primeiro, eu preciso localizar, né, o que a gente chama de apêndice tifoide, né? Então, com o dedo aí de uma das mãos, né, se houver dificuldade de localizá-lo, né, palpe aí a última costela, né, e siga dedilhando aí a borda das costelas até o centro do tórax, né? Ainda que você não veja, né, porque ele é interno, é ali que se encontra o apêndice tifoide, né? É ali o ponto em que eu devo ter como base para iniciar a RCP. Né? Coloque uma mão apoiando na região tenar. Pessoal, olha aqui embaixo, por favor, o que é a região tenar, tá? Essa região adjunta aqui ao dedão, tá? E depois eu tenho a hipotenar, que é exatamente
a contrária dela diagonalmente aqui, ó, tá? Na base do pulso aqui, tá? Então, coloque uma mão apoiando a região tenar e hipotenar no centro do externo. Localizei o centro do externo. 2 dedos acima, vou colocar a minha mão, né, sobre a primeira, né? A segunda mão, vou entrelaçar os dedos, olha aqui, né? Como que deve ser entrelaçados, né? Para que eu ganhe confiabilidade, para que eu ganhe um apoio maior, né? Entrelaçando os dedos aqui e estendendo os dedos da mão de baixo, né? A uma distância aí acima do apêndice tifoide, os 2 dedos que eu comentei ainda há pouco, tá? Mantenha os braços estendidos, né? Para que eu não faça um RCP frouxa. Eu preciso de uma RCP que faça o coração bombear. Qual que é o procedimento do coração? Diástole e ciástole. Ele se enche de sangue e ele expulsa o sangue de dentro dele mesmo. Então, eu mantendo os braços estendidos, eu vou conseguir fazer com que o tórax da vítima, que ele aprofunde aí algo em torno de 3 a 5 centímetros, de uma vítima adulta, tá? Quando eu consigo essa compressão, eu estou expulsando o sangue para as artérias de dentro do coração, né? Quando eu me levanto, né, que eu tiro a pressão do peito da pessoa, eu obrigo com que o coração se encha, e ele vai se encher de sangue novamente, para que eu possa de novo, né, comprimi-lo e fazer expulsar o sangue, e assim eu mantenho a circulação, né? Então comprima o externo com o peso do seu corpo e não com a força dos seus braços, né? E bom senso e muito cuidado quando se tratar de criança, né? Que eu preciso ter consciência de que os ossos são frágeis, né? E que a minha força é muito grande, né? Após cada compressão, alivie totalmente o peso para que o tórax se enche, né? Retorne à posição normal, se encha de sangue e permita aí o enchimento das cavidades cardíacas, né? Mas não perca o contato da sua mão com a base do tórax da vítima, né? Para que você não fique a cada momento comprimindo em um ponto diferente, né? Mantenha sempre ali o ponto de compressão. Efetue compressões torácicas aí num ritmo de 100 a 120 compressões por minuto, né? Verifique o pulso a cada 1 minuto, né? Por quê? Porque se o coração voltou a bater sozinho, né, é desnecessário continuar a RCP e até perigoso, né? Se não continuar não havendo pulso, né, a RCP deve ser reiniciada aí pelas compressões torácicas. Quando em 2 socorristas, só efetuar a técnica 1 de cada vez, devendo aí o socorrista que não estiver atuando ficar como responsável por avaliar a eficácia da compressão, né? Olhar aí o quanto que está aprofundando, né? Se estamos fazendo a compressão da maneira correta. Controle do tempo e verificação do pulso central. É uma boa técnica nesse momento aqui, contar em voz alta quantas compressões nós estamos fazendo. Tá? Se para a pessoa que está fazendo a compressão é difícil comprimir e contar ao mesmo tempo, uma segunda pessoa pode estar fazendo isso, tá? Mas sem perder aí a cadência do processo, tá? Quando houver a troca de necessidade da posição entre os socorristas, isso não deve levar mais do que 5 segundos, conforme eu já tinha comentado anteriormente. O RCP, como que eu vou iniciar? Posicione a vítima deitada em uma superfície rígida, 100 a 120 compressões aí é o ritmo ideal, né? Verificar o pulso aí e a respiração a cada 1 minuto. Se não houver pulso, reinicie, né? Após iniciada a RCP, eu não posso mais parar, né? Até que a vítima recupere e mantenha o pulso aí espontaneamente. O socorrista está liberado da RCP, tá? Durante a substituição ou troca na posição dos socorristas, né? Desde que isso não leve mais do que 5 segundos. Durante a verificação do pulso e a respiração entre os ciclos aí, né, de cada 1 minuto, que também não deve levar mais que 5 segundos. Quando a vítima tiver entregue aos cuidados de uma equipe médica, tá, o socorrista pode
dá por encerrada a sua RCP. Eles vão continuar. Ou quando houver determinação aí de interrupção por um médico aí, né, qualificado, identificado, né, que vai estar assumindo a responsabilidade por essa autorização, tá? RCP parece mais complicado do que realmente é, né? Mas não é algo assim tão substancial. Eu só preciso realmente de treinamento, né? E eu preciso entender as técnicas aí de circulação do sangue no corpo humano, certo? Por enquanto eu encerro então por aqui essa parte, né, de RCP, né? E a gente passa para um próximo assunto no próximo módulo, né? Só lembrando que eu gostaria de reiterar, né, sempre na avaliação da cinemática de um acidente, eu preciso cuidar da minha segurança primeiro, né? Sempre que eu puder, eu preciso solicitar ajuda para fazer qualquer uma das técnicas, né, de ressuscitação, seja respiratória, seja cardíaca, né? A causa mais comum de parada cardíaca entre as vítimas é falência respiratória ou insuficiência respiratória, tá? E pós iniciada aí uma RCP não se deve parar mais. A gente se vê no próximo módulo.